paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 41. Isaías 41, versículos de número 8 ao versículo de número 10. Hoje nós vamos dar uma pausa na pregação de Efésios para atendermos uma direção de Deus, porque Deus quer falar conosco hoje através dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Diz assim, Isaías 41, versículos 8 ao 10. Versão revista e corrigida, se tiver. Está travado. Está travado? Então vamos ler aí nas Bíblias nossas aí, né? Diz aí a palavra do Senhor: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Bendito Deus, te damos graças por estarmos reunidos, adorando ao Senhor neste lugar, pela maneira a qual o Senhor já tem falado ao nosso coração, por meio dos louvores, mas estamos na dependência do Teu Espírito, para que também, através da mensagem nesta noite, o Senhor fale também profundamente aos nossos corações e a todos quantos tiverem acesso a essa mensagem, sejam alcançados pela maravilhosa graça do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o tema da mensagem para nós, o que Deus quer falar ao nosso coração hoje, é: não temas, não temas, porque eu te ajudo. Há uma diferença muito grande quando a gente está passando por situações em onde às vezes o medo nos alcança e a gente não tem muita certeza do que vai acontecer. Aquela incerteza nos causa muitas vezes pavor. E há uma diferença muito grande quando um homem chega perto de nós e fala assim: não tenha medo. Quando na verdade, por mais bem intencionado que seja, ele não tem condição de mudar a situação, ainda que desejasse fazer alguma coisa para livrar, quem sabe, um amigo, um parente de tal situação, mas pelas suas forças ele não consegue. Então, ouvir um homem dizer assim: não temas, não faz muita diferença, quando aos nossos olhos parece não ter solução. Mas quando é Deus que fala, aí faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque para Deus não existe nada impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. O texto que nós lemos aqui, embora seja uma promessa para Israel, uma promessa de Deus para Israel, ainda assim nós estamos incluídos nessa promessa. Por quê? Porque o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, também é o nosso Deus. O Deus que sempre cuidou do seu povo. O texto aqui, Deus demonstra a sua soberania
como um Deus que nunca perdeu o controle de nada na história do seu povo. Ainda que Israel, em algum momento, como na história aqui, estava no cativeiro, e que parecia não ter mais saída, mas a palavra de Deus, de conforto, de consolo para o seu povo é: não tema. Deus iria levantar uma nação que não conhecia o Deus de Israel, mas seria assim instrumento na mão de Deus para abençoar o seu povo. Que nação é essa? A Pérsia. O rei era Ciro, a quem a palavra de Deus, pela boca do profeta, Deus falou assim, chamou Ciro, bem antes de Ciro existir, Deus chamou Ciro de meu servo. Por quê? Porque ele seria instrumento nas mãos de Deus para abençoar o seu povo Israel. Mas a Pérsia, quem é a Pérsia? A Pérsia é Irã, que hoje está atacando Israel, que hoje está ameaçando Israel. O nosso objetivo aqui não é falar da guerra de Israel. O nosso desejo, e devemos, como oramos aqui hoje, pela paz em Israel, porque a Bíblia diz que nós devemos orar para que haja paz em Jerusalém, mas também oramos para que haja paz nos outros países também, porque o Senhor ama o ser humano e o Senhor, Ele tem prazer em abençoar o homem. Então a nossa oração é para que haja paz, mas não podemos perder de vista que existe um Deus no controle de toda a história, que não desampara o homem, que deixou registrado na palavra de Deus como Ele sempre esteve cuidando dos seus. E a palavra, quando Deus chama Israel de meu servo, o servo a quem o Senhor escolheu entre as nações. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento e olhamos para a igreja do Senhor, a igreja do Senhor agora composta não de judeu apenas, mas de judeu, gentio, de pessoas de todas as nações, convertidas em Cristo Jesus, convertidas pela fé em Cristo Jesus, unidos pelo mesmo Espírito, sem distinção agora de raça, de cor, de posição social, de etnias, mas todos unidos como igreja, povo de Deus, nação eleita, povo escolhido de Deus. A igreja do Senhor, onde estiver, pode descansar numa certeza: somos escolhidos por Deus. E Deus tem cuidado da sua igreja e vai continuar cuidando do seu povo. Ainda que às vezes nós passamos por aflições, porque passamos mesmo. Enfrentamos problemas dos mais diversos. Às vezes na enfermidade, problemas financeiros, conflitos familiares. São tantas coisas, guerras, não é o nosso caso. Mas quantos estão agora enfrentando isso? Mas ainda assim, podemos descansar numa certeza de que há um Deus que não nos desampara. Há um Deus que cuida de nós. A palavra do Senhor diz assim: meu servo, a ti escolhi. Eu já disse aqui em outra ocasião, não tem título mais importante para nós do que ser chamado de servo de Deus. Sabe por quê? Porque antes nós éramos servos do pecado. Porque o pecado havia nos dominado. E nós não conseguíamos vencer
Hoje, não somos mais servos do pecado. Ainda que lidamos com ele, ainda que temos que enfrentá-lo todos os dias, mas o pecado não domina aquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. Somos servos de Deus e louvamos ao Senhor por sermos servos do Senhor, escolhidos por Deus. E a palavra de Deus assim: não te rejeitei. Que coisa maravilhosa! Sabe por quê? Porque em algumas situações, alguns foram rejeitados. Alguns foram rejeitados. Mas Israel, depois de passar anos no cativeiro, pôde ouvir essa palavra de Deus: olha, Israel, eu te escolhi 70 anos no cativeiro. Talvez você pensou que eu tenha te rejeitado, mas eu não te rejeitei. Que coisa maravilhosa eu ouvir de Deus assim: eu não te rejeitei. Quantas pessoas às vezes desvia por um período da presença de Deus, da comunhão com Deus, e talvez esse seja o problema de alguns que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Já viveram com o Senhor, em comunhão com o Senhor, se distanciaram, à semelhança do filho pródigo, e não tem mais certeza de se Deus vai aceitá-lo, se Deus já o rejeitou. O Senhor está mandando dizer: não temas, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Aleluia! Que coisa maravilhosa saber que Deus não nos rejeitou. A graça dele ainda está sobre nós, e por causa disso nós podemos ter a certeza e descansar nessa palavra de Deus que diz assim: não temas, não tenha medo, não importa a circunstância. Nós cantamos aqui: não olhe a circunstância, não importa a circunstância, a palavra do Senhor continua sendo a mesma para nós: não temas. Não temas, por quê? Porque eu sou contigo. Aqui entra a diferença que eu disse no início. Eu poderia dizer para alguém que está em aflição assim, chegar e dizer assim: não temas. Mas o que eu poderia fazer diferente disso para mudar a situação? Nada, se o Senhor não quiser me usar. Quem sou eu para fazer qualquer coisa? Mas quando Deus fala não temas, faz toda a diferença. E quando Ele diz assim: não temas, por quê? Porque você não está sozinho, porque eu estou contigo para te ajudar. Não te assombres, não fica apavorado, porque eu sou teu Deus. Ele está colocando aqui em evidência quem Ele é, mediante as outras nações que estavam servindo diversos deuses. E Ele está dizendo assim: eu sou o teu Deus, o Criador, o teu Redentor. E aí Ele diz assim: eu te esforço. Eu te esforço. Aonde nós podemos tirar forças? Quando as nossas forças se esvaem. Onde nós vamos encontrar força? Quando nós procuramos dentro de nós e não encontramos. Quem aqui nunca experimentou isso? Quem aqui nunca se sentiu impotente diante das adversidades, dos problemas? Quem aqui ainda não experimentou? E se você não experimentou, louva ao Senhor por isso.
Momento em que você não tem força para orar sequer. Momento em que parece que dobrar o joelho parece ser algo difícil, que você não consegue fazer. E às vezes a única coisa que você consegue fazer é: Senhor, cuida de mim. E o Senhor cuida. E se nós estamos aqui hoje, sabe por quê? Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor estava conosco e o Senhor nos fortaleceu. O Senhor nos ajudou. O Senhor nos deu força para vencermos as nossas lutas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te esforço, eu te ajudo. O Deus que nos ajuda a vencer as nossas lutas. Quando ele diz assim, eu te ajudo, ele está dizendo assim, olha, eu não vou lutar sozinho não, mas você vai ter que fazer um pouco de força também. Eu vou te ajudar. Eu vou te dar força. Eu vou te dar condição. Eu vou te dar recurso. Eu vou abrir as portas. Eu vou fazer o que o homem não pode fazer. Mas você precisa sair do seu lugar. Você precisa crer. Você precisa dar o passo. Você precisa lutar. Eu vou te dar vitória. Eu vou fazer com que o seu exército vença a guerra, mas não parado aí. Vai ter que lutar. Às vezes é assim. Mas o Senhor nos ajudando. O Senhor nos dando força. Às vezes, não é fácil, mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos sustenta. Ele diz assim, eu te sustento. Sabe, há uma passagem bíblica que diz, que fala de uma experiência de uma senhora, de uma viúva, e essa mulher estava passando por uma situação muito difícil na sua casa, na sua família. Ela não tinha praticamente nada. Naquele período, se o marido morresse com dívida, o credor poderia pegar alguém da família como escravo para pagar as dívidas. E essa era a situação daquela mulher. Os filhos iam ser levados como escravos para pagar a dívida. E ela pede socorro ao profeta. Porque ela sabia que Deus poderia socorrê-la. E quando o profeta chega e diz assim, o que você tem em casa? Ela fala assim, eu não tenho nada, só uma botija de azeite. Às vezes é assim, né? Quando a gente olha assim, Senhor, eu não tenho nada, mas ainda tem uma coisinha que ainda sobrou alguma coisinha aqui do Senhor. E o profeta diz assim, pega vasilhas emprestadas com os vizinhos, bastante vasilhas. Entra para o seu quarto com seus filhos, fecha a porta do quarto. Porque o Senhor vai multiplicar o azeite. Aleluia. E ela então começou a vivenciar o milagre. Por quê? Porque o Senhor estava sustentando. Eu te sustento. O Senhor deu sustento para aquela mulher. Multiplicou o que ela tinha de tão pouco. Mas multiplicou para que ela pudesse sair daquela situação, pudesse pagar as suas dívidas. Enquanto ela ia tornando um pouco de azeite nas vasilhas, as vasilhas iam enchendo e transbordando, ela passava para outra. Enquanto tinha vasilha vazia ali, o azeite não parou de jorrar. Esse Deus, meus irmãos, é o Deus que está dizendo para nós hoje, não temas, eu te ajudo. O que nós queremos mais? Que pode impedir a ajuda desse Deus? Operando o Senhor, quem
impedirá a sua ação. Eu te sustento. Às vezes nós passamos por situações que a ansiedade toma conta da nossa vida, começamos a preocupar com o dia de amanhã, como vai ser, né? E Jesus certa vez falou sobre isso para os seus discípulos. E ele disse assim: não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Não preocupe com nada disso. Apenas faça uma coisa: busque o reino em primeiro lugar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. E aí ele completa dizendo: não temas, ó pequeno rebanho, não temas, porque agradou o Senhor vos dar o reino. Aleluia! Nós fomos chamados para vivermos no reino de Deus. Esse é o Deus que sustenta a nossa vida. É o Deus que concede livramento. É o Deus que concede livramento. Certa vez, Paulo e Silas estavam presos, sofrendo por causa do Evangelho. Mas havia um propósito de Deus no meio daquele sofrimento todo. Às vezes é assim, né? Nós não sabemos por quê. E às vezes perguntamos: por quê, Senhor? Às vezes Deus, na soberania dele, está trabalhando e a gente não sabe. Tem um propósito e a gente não sabe. E às vezes é assim que acontece mesmo. Deus é soberano. Paulo e Silas foram presos. Sabe por quê? Porque atenderam à revelação de Deus. Porque o Senhor deu um sonho com um varão da Macedônia pedindo socorro, pedindo ajuda. E então Paulo entendeu assim: olha, vamos para lá socorrer, porque tem alguém precisando ali. E eles chegam ali naquela cidade e foram presos, chicoteados, estavam lá, mas eles estavam cantando e orando ao Deus soberano que cuida da nossa vida, que nos sustenta. E de repente o Senhor opera um grande milagre naquela prisão. Os alicerces romperam como se fosse um grande terremoto. A prisão de todos se abriram e o carcereiro está lá apavorado. Como que eu vou fazer agora? Porque a responsabilidade desses presos são minha responsabilidade. E ele ali no desespero, ele pensa em tirar a sua vida. Ele está desesperado. E Paulo fala: não te faça nem um mal. Talvez essa seja a palavra para alguém hoje. Não te faça nenhum mal, ainda tem solução. Não temas, o Senhor é contigo. O Senhor te ajuda. E a salvação chegou na casa daquele carcereiro e da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse os chicotes no lombo do servo de Deus ali, se não fosse as cadeias prendendo o servo de Deus ali, para levar o servo de Deus a orar ao Senhor, buscar o Senhor, para que o outro fosse abençoado. As coisas de Deus às vezes nós não compreendemos, mas precisamos entender uma coisa: Senhor, ainda que eu não esteja compreendendo, eu creio. Ainda que eu não esteja vendo o Senhor, eu creio. O Senhor é soberano, o Senhor é meu Deus, o Senhor está comigo, e o Senhor vai me sustentar e vai prover o que eu preciso para continuar servindo ao Senhor. Existe aquele medo também, sabe quando? Quando a gente começa a ficar fraco espiritualmente, a gente começa a ficar com medo de perder a bênção. Medo de perder a bênção, medo de perder a salvação. O Senhor está conosco. Está fortalecendo hoje, em nome de Jesus, a muitas pessoas. O Senhor está ajudando hoje muitas pessoas. Está fortalecendo muitas pessoas, para que nós possamos continuar exaltando o nome dEle, glorificando o nome dEle. Apesar da circunstância, os nossos lábios jamais calarão.
jamais calarão. Louvaremos ao Senhor enquanto nós tivermos vida. Vamos louvar aquele que nos criou e que nos salvou, o nosso Deus, o nosso Redentor, aquele que nos redimiu e nos comprou com sangue precioso do seu Filho Jesus. Amém? Vamos cantar um louvor.